Vamos ao término da nossa leitura de hoje. Para você que está chegando agora, novamente, a paz do Senhor Jesus, estamos entregando no teu coração essa bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, possa estar sobre a tua vida, amém? Não só hoje, mas para sempre. E nós já lemos na nossa primeira leitura, 1 João, capítulos 3 e 4. Amanhã a gente termina a 1 de João. Como eu disse, nós vamos repondo, né? Hoje vamos estar lendo 5 capítulos, amanhã também. E anteontem nós lemos 5 capítulos também, porque estavam pequenos. Por isso que é bom quando a gente tem oportunidade de ler 5, a gente ler 5 capítulos, porque como ontem não foi possível a gente estar lendo, precisamos sair mais cedo, fazer umas visitinhas, e aí na volta ficou meio complicado. Na volta do culto, né? Fomos para o culto ontem à noite, teve uma bênção. Para você que não pôde ir, que mora aqui em Uberlândia, principalmente para você que congrega no bairro Seismundo Pereira, ainda está em tempo de ouvir a palavra. Está lá no Face, né? Rosângela Soares, se você não tem, vai lá e vai ouvir a palavra do Senhor, que foi maravilhosa. Amados, vamos estar lendo então agora, nessa segunda leitura, Juízes capítulo 13 e 14, que eles não são tão extensos assim, esses capítulos. Servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte e não comas coisa imunda. Porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse a mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora,
deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e, se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Jesus em pessoa. Está aqui anjo com A maiúsculo. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Aleluia! Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Oh, aleluia! Nada mais, nada menos que Jesus, o autor da minha, da tua alma. Oh, glória a Deus! Então, Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o, Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, oh, aleluia, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou-o a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Oh, aleluia! Agora vamos entrar no 4º capítulo. Só ir tomando uma aguinha para poder conseguir, né? O casamento de Sansão. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, pronto, aqui já começa a desandar a coisa, né, amados? Deus promete tantas bênçãos para as vidas, porém as pessoas não guardam o conserto do Senhor. Muito triste. Subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Eita, agradar aos olhos, hein? Por causa disso, né? Todos conhecem o final da história. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Olha só, vinha do Senhor. Difícil de entender, não é? Pois buscava ocasião contra os filisteus. Porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Há coisas, amados, que é difícil da gente entender, não é? É crer e ponto final. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai,
nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E, depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E, apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Nesse texto aqui, amados, não entendemos o porquê, o Senhor, a palavra está dizendo que isso vinha do Senhor, o incitar os filisteus, não dá para a gente entender. Porém, aqui a gente vê já a primeira queda de Sansão. Ele vai lá no leão morto, ou seja, que já não estava cheirando bem, né? Com certeza. Ele não podia nem passar perto de animal ou um cadáver de pessoa. Porém, ele foi lá tão perto que pegou o mel. E ele não podia fazer isso. Ou seja, aqui já começa a queda de Sansão. Ainda que, no meu parecer, ele querer se casar com uma pessoa que não era dos filhos de Israel, não estava normal. Mas aqui está dizendo que isso vinha do Senhor para incitar aquele povo. Ou seja, eu não creio que o Senhor quisesse que Sansão se casasse com aquela mulher. Era para incitar, não é? Então, vamos deixar essa interrogação aqui. O enigma de Sansão. Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar. E, se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E, se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que, porventura, não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, então somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar e ainda mo não declaraste a mim. E ele, vamos parar um pouquinho. E ele lhes disse, eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e to declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que, ao 7º dia, lhe declarou, porquanto o importunava. Então, ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai,
E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Ou seja, amados, tudo desandando, tudo errado, não é? Para que lançar esse enigma aqui? Através disso aqui, o negócio foi ficando difícil, não é? Fique na paz, que Deus te abençoe de uma maneira maravilhosa e até mais tarde.